Bom dia, pessoal do grupo. Eu sou um homem, uma pessoa bom. Chegando para vocês hoje muito feliz com a presença de um grande amigo, né? Que vocês vão ver aqui mais seguidamente aqui nas nossas páginas, e também estamos hoje entrando na página Batuque do Rio Grande do Sul. Sim, abrimos a nossa imagem com uma mão de sangue, então estou feliz pela presença no Dia da Consciência Negra, estou conseguindo fazer uma live no Dia da Consciência Negra, mas extremamente infeliz pelos fatos que não são novidades, mas que hoje estão nas mídias e nas redes sociais, e daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto. Primeiro eu quero dar meu boa tarde a Fio de Xangô. Boa tarde. Boa tarde, mãe Viane. Boa tarde a todos e todas. A bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos, meu avô. É um prazer estar aqui conversando um pouco hoje, nesse dia tão especial, Dia da Consciência Negra, e que nos traz um grande pesar, né, no coração, nas nossas mentes, dado ao fato aí do nosso amigo João, que foi assassinado brutalmente. Né? Eu vou trazer esse tema e eu e ele estamos nos contendo nesse momento, até para a gente poder começar essa parceria e essa conversa, que é o Viviane de Ançã, com o Batuque RS, já estamos com Donos da Noite, e também no Grande Axé já estamos compartilhando as nossas redes aqui. Só estou aqui compartilhando também, gente, para que você entenda o seguinte, esse momento que nós estamos falando, até no Story já compartilhei, tá, Ana? No meu, aliás, no Grande Axé também, que o que nós estamos falando aqui, o que nós vamos falar aqui sobre esse incidente, ele é a nossa posição, né? A nossa opinião. Se existe algum outro referencial, estamos abertos a essa discussão, que é essa ideia dessas lives onde nós temos pessoas que participam. Nós temos pessoas que participam, como foi o Pai Ricardo de Oxum, que participou online, e teremos participações presenciais. Eu curto mais presencial, né, Fio? Nossa tradição é presencial, né? De pé no chão, dançar batuque de pé no chão juntos ali. Mas faz essa parte. Pandemia aí nos afasta um pouco. E para o pessoal que ontem eu estive na rádio de Viamão, né, junto com o Jefferson, muito obrigada, Jefferson. Pai Mário de Oxalá Obocum, querido, muito obrigada mais uma vez aí nas comunicações. E o tema ontem era as tradições, né, o que mudou, enfim, na cidade de Viamão. E o pessoal falou sobre o distanciamento. Nós estamos mais distantes, com certeza, mas agora, quando eles chegaram, já usaram álcool gel, estão de máscara sim, né? Agora, antes de começar, a gente passou o álcool gel de novo, apesar de nós não termos saído daqui, já é hábito do batuqueiro, porque o batuqueiro ele convive com pessoas. Exato. Então, não se preocupem que a gente tem esse distanciamento, mas também tem essa preocupação aí na questão da pandemia. Fio, no Batuque RS o pessoal já te conhece, que é a tua página, né? Junto com o Jean de Oxalá, é isso? Tô certinha? Isso. Ok, né? Mas nós estamos aqui em mais 4 páginas, 4 veículos ali, fora todos os grupos, fora o YouTube, que depois esse vídeo vai subir. Te pergunto, quem é Fio de Xangô? Bem, Fio de Xangô é um morador de Viamão há 30 anos já. 30 anos nasci em Porto Alegre, no Morro da Conceição, né, e ainda muito pequeno, né, nos primeiros anos de idade, fui morar em Viamão com meus pais, filho de pai Lúcio de Oxalá, filho de pai Paulo de Ogum, filho de pai Guaraci de Ogum, filho de mãe Bela de Chapanã, filho de mãe Cora de Oiá, filho de João de Ossanho, e aí vai, a raiz é imensa, né? Está trazendo uma raiz religiosa. Isso. Então, né? Fio de Xangô é um religioso. Exatamente, sou um pai santo, né? Há mais de 20 anos de santo, né? Um pouco chegando aos 20 anos já pronto, aos 10 anos já pronto já, e militante, né? Militante das causas raciais, militante da educação, militante dos povos tradicionais de matriz africana, e um ator que se coloca sempre à disposição na construção coletiva, né? De combate antirracista, do combate às intolerâncias e assim por diante, né? Casado, pai de 3 filhos maravilhosos e um homem simples. Uma pessoa Nome da simples. esposa?
Juliana de Iemanjá. Um abraço, então, a Juliana. Minha tsunami favorita. Ai, não é fofo isso, gente? Numa sexta-feira, Mas ele tem obrigação religiosa, não dá nem para sair pro samba, nem para comemorar que tem obrigação. Exato. Ju, um abraço aí, um prazer te conhecer. Quem tu representa hoje, Fio? Hoje eu represento várias instituições, né? Partidariamente eu sou presidente municipal do PDT Axé, que é uma instância construída para dialogar partidariamente as questões dos povos tradicionais de matriz africana. Faço parte hoje também a nível estadual, como secretário estadual deste movimento. Nacionalmente, eu faço parte hoje como coordenador de articulação política do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Nossa! Também estou coordenador nacional de formação do PDT na Teia Nacional Legislativa em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Faço parte também. O foi bom, né, Jean? O foi. Que mais que eu sou? Vai lá! Sou membro do diretório municipal do PDT Negro, né, qual estive vice-presidente, agora sou membro do diretório na construção de alguns processos, membro de um movimento também negro de Viamão, Ubuntu Cama, e militante há muito tempo, né, criador da rede Batuque RS, né, 5 anos atrás, que foi uma rede construída justamente para a gente conseguir desconstruir todo esse racismo estrutural, esses preconceitos, essas falácias, né, que falam da nossa tradição, que é tão maravilhosa, mas que é tão distorcido na sociedade. Vou dar boa tarde, o pessoal que está comentando, que é a Luciane, boa tarde. Luciane Anes, eu estou nos comentários, não na participação da live, tá? Não sei como é que funcionou isso aqui, esse meu telefone é meio doido, né? Mandou aqui coraçõezinhos. Gustavo, já foi ajustado, obrigado. Lair Luz, Janaína Oliveira, né? Nayara Castro, Tatiane. Gente, eu não estou jogando, eu estou hoje recebendo um amigo, recebendo o dono da página Batuque RS, para nós falarmos alguns assuntos bem importantes, tá? Crisley Cedercum, Romã, Boanerges, boa tarde. Não sei por que está saindo como comentários aqui, não como live. Agora sim, apareceu. França Mendonça, sejam bem-vindas, todos aqui podem participar, podem conversar, nós temos muita coisa importante para falar. Bom, nosso tema, como era o Dia da Consciência Negra, nosso tema estava relacionado diretamente às nações tradicionais de matriz africana aqui. Nós vamos falar sobre o Jexá, sobre o Jeje, sobre o Cabinda, enfim, essas vertentes de religião, de nações e a construção dessas vertentes aqui no Rio Grande do Sul. Mas, e não seria eu se não fizesse isso, não posso me eximir ao assunto do João, né? Eu até estou usando esse nome do João porque a gente tem isso, a questão do João em vários segmentos de religiões africanas. O João, pai João, né, dos Preto Velhos, nós temos o João Caveira dos Exus, então nós temos aí os João, né? Assim como nós temos as Marias, temos o João. E o João, tem aqui o nome dele, até porque eu fico um pouquinho braba, né, gente? Vocês me conhecem. Senhor João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, que foi assassinado na tarde de ontem, tá? Até trazendo esse serviço, seu enterro é hoje às 16h30, iniciou o velório às 14 horas, no cemitério São João. Ele foi, não vou dizer que foi friamente assassinado, porque friamente é outro termo e podem depois usar no judiciário na questão do crime, né? Mas ele foi assassinado, isso é fato. Acho que não existe, diante das imagens que estão correndo todas as redes sociais e também dentro das mídias televisivas, né? O assassinato está ali, né? E isso faz parte das redes sociais da nossa fato de hoje. Quem é João? Bom, antes de a gente começar a discutir quem é o João, que hoje está assumindo uma representatividade, né? Eu quero colocar, Felipe, se for possível, o áudio da esposa do João. É o primeiro áudio que nós temos, que é um áudio que eu recebi e que foi colocado pela rede Band, né, aqui do Rio Grande do Sul, que é o depoimento da esposa do João, para a gente entender esse contexto de quem é o João. Então vamos falar com a esposa do João, né? Perfeito. Vamos ouvir a esposa do João. É possível, Felipe? É possível? Ok, então a gente vai verificar isso e vamos ter então a voz desta mulher que hoje entra em luto pelo assassinato de seu esposo. Pode soltar.
Tem retorno para nós? Então eu coloco aqui para mim. Quer? Localizou? Então eu coloco aqui. Deixa eu ver aqui. Foi a tragédia desde o início. Na verdade foi assim, nós fomos fazer umas compras, como é perto de casa, nós ia sempre ali no Carrefour comprar pão, leite, verdura, alguma coisinha. Nós era cliente ali já, e daí pegou e nós fizemos a compra, passei no caixa, ele pegou e assinou para uma segurança, porque ele tinha um jeito de gurizão, bobalhão, crianção. Então, E pegou e saiu na minha frente. Na verdade foi assim, nós fomos fazer umas compras, como é perto de casa, nós ia sempre ali no Carrefour comprar pão, leite, verdura, alguma coisinha. Nós era cliente ali já, e daí pegou e nós fizemos a compra, passei no caixa, ele pegou e assinou para uma segurança, porque ele tinha um jeito de gurizão, bobalhão, crianção, e pegou e saiu na minha frente. Daí eu fiquei pagando no caixa. Quando eu cheguei na rolante, 2 seguranças já largaram na frente, né? Quando eu cheguei lá embaixo, ele já estava imobilizado. Daí chegou lá e ele ainda me disse, Milena, me socorre. Quando eu fui chegar perto dele, o segurança me empurrou. E mesmo assim, depois de falecido, ele continuou imobilizado por eles. Eu achei um absurdo, eu só quero justiça. Qual foi a última palavra que ele dirigiu a você quando você chegou ali naquele momento? Milena, me ajuda. E hoje, assim, como está a sua cabeça? O que tu pensa? O que tu gostaria da tua vida a partir de agora? Eu não sei. Não sei. Não sei. Eu vivo porque eu tenho uma filha, eu tenho um pai e uma mãe vivo. Não sei mais o que fazer. Eu só quero que pague o que fizeram pra ele. Só isso. Esse é o áudio da viúva Milena, estava presente no momento do assassinato, né? E ela relata como aconteceu. Até peço desculpa pelo áudio um pouco baixo, é um áudio que vem do jornalista da Band, né? Que rodou na Band hoje pela manhã. E ela está, obviamente, consternada, né? Sobre o que aconteceu. Então, o João é um marido. E um pai, ela coloca aqui. Qual é a diferença do João para os outros João? Na verdade, mãe Viane, a pergunta é: quantos João nós temos hoje? Quantos João nós temos sendo atacados brutalmente? Porque eu não vou dizer que foi um assassinato comum, né? Foi um assassinato brutal. Brutal e algo que é diário. O azar dessa vez foi que filmaram, né? Mas constantemente vários Joãos morrem no Brasil, como morreu o João Pedro, quando morreu o João Alberto, como morreu o George Floyd. Numa sociedade claramente racista, uma sociedade claramente que persegue aqueles que aparentam ocupar um degrau a menos na avaliação de alguns na pirâmide social. Então, se é preto, se está de chinelo, se está de bermuda, é ladrão. Roubou alguma coisa, representa ameaça, né? Então, o problema é a nossa própria estrutura social, que ataca todo e qualquer João. Ele, infelizmente, vai ser mais um João. E esse João começa lá atrás em Zumbi dos Palmares. E por isso que é tão importante ressaltar essa data. Porque houve uma época que essa data, inclusive, houve projetos de extinguir essa data. Eu estou trazendo isso, gente, porque é um assunto sério. Houve projetos de extinguir o 20 de novembro como, né, Dia da Consciência Negra, porque talvez não precisasse, e Dia de Zumbi de Palmares. E aí,
se mostra que é um assunto que ainda tem muito que ser debatido e levado a sério, porque o João foi assassinado e a característica dele era um marido, neste áudio, um marido, um pai negro. Isso acontece na sociedade que nós vivemos hoje de uma maneira muito comum. As pessoas só não conseguem enxergar, né? Então, infelizmente, hoje existe um abalo, uma comoção popular, uma comoção nacional e até mesmo internacional, como houve com o George Floyd. Amanhã todo mundo esqueceu. E aí não se construiu nada duradouro para que esses atos não aconteçam novamente, para que esses homens não sejam perseguidos novamente, para que esses, muitas vezes, meninos, crianças, que não podem usar, um menino negro não pode usar um capuz 7 horas da noite, porque é um ladrãozinho. Um menino negro não pode correr na orla aqui embaixo do Guaíba, porque pode ser um ladrão. Ele não pode correr lá no Moinhos, porque pode ser um ladrão. Tu acha que não pode? Infelizmente. Ou isso é um fato estatístico que se percebe diante da violência na cidade? Ele até pode ser um fato estatístico, mas ele não se avalia o que levou a este momento. Aquela escolha por ser negro ou ser branco, tu acha que existe essa escolha no momento de uma abordagem policial? Existe. Ou numa abordagem social, ou numa crítica social? Com certeza existe. Existe porque eu passei isso como homem negro. Eu fui adolescente, hoje como homem negro ainda sinto na pele essa relação. O olhar indiferente, a abordagem mais dura, a abordagem mais violenta, justamente pela cor da pele. Porque não se avalia se aquele jovem negro está usando aquele estereótipo porque gosta. Então, a gente tem que se vestir de acordo com o que a sociedade nos obriga. E isso a gente vê na nossa tradição. Muitas vezes a gente não pode sair de achar na rua, e nós que somos de matriz africana sabemos isso no mercado público. Sim. Que nós fazemos nosso passeio em todas as nossas obrigações, e ainda assim, em alguns a gente momentos, sai constrangido pelo medo de receber uma violência, né? Exato. Eu tenho aqui mais uma característica do senhor João Alberto Silveira, que é o áudio da Band RS, tá? Do pai da vítima. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse homem assassinado, esse homem negro assassinado. Dá para ilustrar o momento agora. O que o senhor poderia dizer? O meu sentimento é muito grande, né? Estou nervoso. Meu sentimento é de pai que perdeu um filho, agredido brutamente, daquela maneira ali, né? Acredito que por racismo. Eu acredito que aquilo ali foi racismo, porque aqueles seguranças ali não estavam apenas para deter uma pessoa, eles estavam para matar, para assassinar. E sendo para assassinar, só pode ser racismo. Não pode ter uma fúria tão grande assim, daquela maneira, que não fosse registrado desse jeito. Como é que... Bom, queria que você falasse um pouco sobre seu filho, como é que era o Beto. A gente ouviu um relato de algumas pessoas dizendo que ele era um cara muito amigo da comunidade, uma pessoa brincalhona, né? Como é que você viu o Beto, seu filho? Eu via ele como uma pessoa normal. Ali por onde ele morava, ele tinha um bom relacionamento. Ele brincava com alguns, mas tinha outros ali que não sei. Mas ele ali, o pessoal até se manifestou na hora do ocorrido lá, como dando apoio a ele. Porque ali era um lugar que ele ia seguidamente, quase todos os dias ele ia ali comprar lanche, comprar comida com a sua esposa. E aí ter a vida subtraída daquela forma ali. Tá certo, seu João, muito obrigado mais uma vez por falar com a gente. Vocês notaram que o pai tem o nome do filho, né? No final, o repórter diz, obrigado, seu João, que é o nome do filho que foi assassinado, né? E ele chama de Beto, o seu João Alberto, o falecido. Então, assim, é um filho. Eu não posso fazer essa parte de júri, não sou eu que tenho que fazer júri, mas veja, ele era um frequentador, um comprador, um cliente habitual daquela rede de supermercados. O pai coloca ele, volta meio ele comprar um lanche, ele comprar uma coisinha. Ele não era um desconhecido da comunidade nem daquela região. No entanto, ele foi assassinado por ser negro. O pai dele coloca, isso foi racismo contra o meu filho. E hoje o grande problema, Viviane, é que as pessoas não conseguem construir essa visão, né? De que, sim, nós estamos numa sociedade racista e que há essa perseguição. Então, esse homem negro que é morador da região,
que é frequentador do mercado, ainda assim as pessoas não se acostumaram. A cor da pele, né, chega na frente como se fosse uma marca negativa. Isso não pode acontecer. Não é possível. A pessoa moradora, frequentadora, compradora do local e o segurança não conhecer. Bem, nós temos um fator muito desperto hoje, né? Que na verdade nossa sociedade sempre foi racista. Durante um certo período do nosso tempo moderno, se escondeu isso, né? Ah, se é racista, não posso dizer para ninguém que eu sou racista, tenho lei antirracista, não posso dizer. E quando nós construímos uma presidência da República que acaba colocando esse racismo de maneira muito clara... Muito, né, evidente, diga-se de passagem, clara, né? É aquele negócio, né? Quilombola tem que se medir em arroba e não em quilo, né? Não serve nem para procriar. Nem posso falar sobre isso, eu vou ser presa. As pessoas acham o direito de expor. Mas isso, de certa forma, é bom, mãe. De certa forma é bom, porque isso demonstra para a nossa sociedade o quanto que nós precisamos construir, o quanto que nós precisamos ir atrás desses processos e desconstruir esses preconceitos que estão não mais velados, porque isso não é mais velado. Não está mais velado. Né? Quando uma pessoa... A violência está institucionalizada. Exato. Quando uma pessoa que faz parte de uma corporação, que faz parte de uma unidade militar, né? E essas unidades não são preparadas, não são estruturadas para lidar com essas situações, nós temos um problema grave. Nós temos um assassino que fazia parte, né, de um contingente aqui militar. Então, é sinal que essas estruturas não estão preparando os seus contingentes para lidar com essa situação. E se não o prepararem, automaticamente o processo do racismo estrutural ele vai sempre pesar nas decisões daquele que está ali para proteger e acaba muitas vezes matando um filho nosso, um irmão nosso, um parente nosso. E aí João é nosso parente, porque João nesse momento preto, ele é. E João era do axé. Sabe que eu cheguei ali no meu povo de Zambi ali, né? Falando sobre o povo de... E cheguei para assim, meu Deus, eu vou ter que me esconder de novo, vou ter que esconder vocês de novo, porque do jeito que tá eu vou ter que esconder vocês de novo. Ou logo eu vou ser açoitada, né? Porque eu defendo uma comunidade africanista. Bom, vamos falar então sobre essa questão governamental. Também tem um áudio da Band, agradeço aí a excelente cobertura da Band, do nosso governador do estado. Né? Eu acho que é importante, então, estamos falando aqui de preparação militar, do governo do estado, e ele se pronunciou na Band. Para dar continuidade a esse assunto, Dia da Consciência Negra, ele fala sobre isso. Vamos ouvir, então, nosso governador. Porque o nosso governo criou, no ano passado, um departamento de proteção a grupos vulneráveis. Dentro da proteção a grupos vulneráveis, nós vamos inaugurar nos próximos dias uma delegacia para apurar os crimes de intolerância contra diversos grupos vulneráveis. Infelizmente, nesse dia que nós deveríamos estar celebrando essas políticas públicas, nós todos nos deparamos com cenas que nos deixam todos indignados pelo excesso de violência que levou à morte de um cidadão negro num supermercado aqui na capital gaúcha. Estou aqui com a minha chefe de polícia, da Polícia Civil, a Nadine, nosso comandante da Brigada Militar, o Coronel Mor, porque todas as circunstâncias em que este crime aconteceu estão sendo apuradas para que sejam punidos os responsáveis. Os inquéritos policiais estão sendo levados adiante com muito rigor. Aqueles que se envolveram detidos e já apresentado também o inquérito por homicídio triplamente qualificado. Toda a investigação vai se dar no curso deste processo. Delegada Nadine, pode nos dar mais algumas informações. Nós, ao longo da noite, a Polícia Civil trabalhou, já temos então 2 presos, mais 2 pessoas ao longo do inquérito policial serão investigadas. Foram autuados por homicídio triplamente qualificado, então por asfixia, por impossibilidade de residência da vítima. As imagens são muito chocantes e tudo isso dentro da legalidade. Acho que a Polícia Civil hoje dá uma resposta a essa intolerância que também aconteceu ontem dentro do mercado. E aí, em seguida, logo no dia 10 de dezembro, nós estaremos então inaugurando a primeira delegacia de intolerância, que é justamente um lugar apropriado e específico para que as pessoas possam buscar informações, não apenas efetuar as denúncias, mas que a gente possa mudar um pouco, governador, essa triste realidade das intolerâncias, da falta de empatia que muitas vezes acabam gerando. E hoje, Dia da Consciência Negra, como nós temos que falar sobre isso e as consequências. Delegacia da Intolerância.
a palavra é tua. Bem, essa é uma luta que nós temos há bastante tempo, né, no Estado, né, Maria Viviane? Que a gente vem buscando um espaço para que esses crimes não fiquem invisibilizados. Porque durante muito tempo a gente chegava, fazia o BO, fazia a ocorrência e isso simplesmente ia para o limbo. Sim. Ninguém era punido, ninguém era preso, ninguém Tu acredita que essa delegacia não vai para o limbo? Claro, eu sei que é um passo, mas a minha ansiedade é essa. Eu sempre espero o melhor, né? Eu sou um cara que... Tu é otimista. Tenho muita esperança na mudança, né? E a gente só vai saber depois que ela começar a funcionar. E cabe a nós, como sociedade civil, de cobrar esse funcionamento. De cobrar que os parlamentares façam com que ela funcione. Porque muitas vezes a gente acaba se acomodando também, né, mãe? A gente pega, né? Construíram, agora tá bom. Agora vamos sentar, vamos esperar com que a coisa magicamente aconteça. E não é assim que funciona, né? Se nós não fomentarmos, nós não incentivarmos os nossos a denunciarem, né? Porque quando são aqueles que sofrem intolerância das mais diversas formas, seja racial, seja religiosa, seja a parte da questão da homofobia, que essa delegacia visa também investigar e fazer todo o processo, né? As pessoas acabam levando adiante. Então, nós temos a possibilidade hoje em Porto Alegre, né? Lembrando que essa delegacia é de Porto Alegre, né? De pelo menos levar, de pelo menos ter uma chance de fazer com que essa pauta seja realmente tratada com qualidade. Agora, se não funcionar, a gente vai bater em cima. A gente tem que cobrar. A gente vai bater em cima daqueles que tem que fazer funcionar. Hoje, o João, ele traz a força de Zambi. Zumbi dos Palmares, hoje, traz a sua força. Porque o povo de matriz africana, junto com os movimentos negros, junto com os vereadores negros eleitos nesse pleito, né, não vão se calar no dia 20. Sendo que essa data já passou muitas vezes só como um tema de escola, só de terceiro. Um borrão, né? Exatamente. Um borrão na história. Então, João traz esta alma de Zumbi dos Palmares e esta luta de Dandara, que claro que eu vou falar sobre ela, né, gente? É óbvio. À tona. Ele vem Zumbi dos Palmares mostrando o sangue negro sendo derramado. Novamente. Continuamente. Se é que algum momento deixou de ser derramado. Então, eu estou me contendo. Eu não posso, não que eu não queira, mas eu acho que a gente tem que ter essa concepção para poder passar a informação. Está sendo, então, criado, dia 10 de dezembro, a instalação de uma delegacia para crimes de intolerância. Me incomodou muito, para grupos vulneráveis. Então, se coloca aqui pelo governador do estado, gente, eu não estou fazendo partidário, tá? Mas também pela nossa chefe de polícia, que é excelente, tá? É uma mulher extremamente capaz, que o negro é um grupo vulnerável. Não foi esse o discurso que a gente ouviu? Sim, mas mãe, a gente tem que fazer uma avaliação, né, em relação a essa questão de como se coloca esse vulnerável na relação. Acho que é importante nós trazer isso, né? Porque o que acontece? Historicamente, né, se tinha lá o 13 de maio como a data emblemática da liberação dos escravos, né? Sim. Mas é aquele negócio, libertaram meus ancestrais, mas não assinaram a carteira deles. Não. Né? Foi do dia 13 de maio ser liberto, do dia 14 virar mendigo. Sim. Né? E isso gera todo um processo de vulnerabilidade social. Porque a partir daí o negro não tem emprego, o negro não tem território para fazer, naquele período, fazer sua plantação e gerir sua alimentação. Ele acaba ocupando áreas mais periféricas, porque ele é expulso das fazendas e expulso dos grandes centros. Né? Cria-se uma série de legislações justamente que visassem, propriamente dito, a reparação histórica. Né? Esses negros acabam ocupando as periferias e os morros, né? Ocupando subempregos que acabam não dando um retorno econômico, gerando uma estrutura falha daí para diante, fazendo que, inclusive, muitas vezes ele tenha que recorrer com fome a meios não tão ortodoxos de se alimentar e alimentar os seus. Né? Entendendo que esse Estado ele nunca reparou esses 300 anos de escravidão. Foram 300... Fio, tu tá mentindo. O que eu tô mentindo? Tu tá mentindo. Gente, o Fio tá mentindo, porque hoje o vice-presidente da República, empossado, disse no jornal Hoje
que no Brasil não existe racismo. Ah, não. Capaz, é vitimismo. Né? Durante todo esse tempo a gente foi perseguido. Como é que a gente ensina aos nossos filhos que o nosso vice-presidente diz que não tem racismo e o pai dele, o filho dele, a nossa família religiosa, a nossa família negra está sendo assassinada? Como é que a gente ensina isso para um filho? Que o seu governante que nós elegemos está dizendo que não existe racismo e nós estamos agora velando o João. Nós não, mãe. Eles. Porque meu povo não pode ter colocado essa corja no poder. Infelizmente não pode. Né? Quantos negros estão na vereança de Porto Alegre hoje? 5. Quantos vereadores são para? 36. Foram o nosso povo que elegeu. Consciência política, mãe. Infelizmente isso é um projeto político que as pessoas não conseguem compreender. As pessoas primeiro que falam constantemente no nosso meio da tradição de matriz africana que política e religião não se misturam. E não entendem o quanto sofrem justamente pelo processo político. Aquele que não quer ser político será governado por aqueles que querem, né? E que vão estar no poder e construindo políticas para aqueles que querem estar no poder, que não é o nosso povo. Então, há uma necessidade justamente dessa desconstrução e é um esforço desses atores na sociedade de dar essa retórica de não existe racismo, porque a partir do momento que eles admitirem que tem racismo, tem que ter reparação. Tem que reparar os 5 milhões de homens negros e negras que vieram sequestrados e escravizados por uma escravidão econômica, capitalista, na sociedade que a gente vive. Então, a partir do momento que o Estado defender, o Estado admitir, eles estão pegos. E essa relação ela já foi construída lá no governo Fernando Henrique, quando numa convenção internacional eles admitem, o Estado brasileiro já admitiu, que é um Estado racista, que é um Estado que precisa de reparações, inclusive quando ele assina a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, dizendo que sim, esses povos precisam ser reparados, que sim, precisa construir uma estrutura de reparação. Tem uma lei para isso. Uma lei, a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que versam sobre tanto a política de promoção de igualdade racial, quanto o ensino de cultura e história brasileira nas escolas. Justamente porque essa é uma ferramenta de desconstruir o racismo, entendeu? A partir do momento que a gente conhece a nossa história. E daí quando a senhora coloca que nós temos aí 5 vereadores negros, onde 4 deles são mulheres, onde eu quero felicitar cada um e cada uma que ocupa esse espaço. Onde Viamão elegeu um coletivo de mulheres pretas, 5 mulheres pretas num coletivo que vão estar representando e dominando essa pauta, o coletivo da Dona Fátima. Minha amiga, um grande abraço e beijo a todos vocês. Né? Então, esses atores que têm o papel de fazer aquilo que a gente chama de Ubuntu, né? Que eu sou porque nós somos. Um sobe e o outro puxa os demais. E puxa para cima, não é de puxar e virar uma pirâmide. É uma pirâmide inversa, porque é 2 que dá embaixo que vão subir para cima. Então é este processo que a gente tem que galgar devagarinho. É uma construção lenta. E as nossas unidades territoriais tradicionais, nossos terreiros, nossos ilê-axé, eles têm um papel de formação também nesse processo. Dessa formação política. Não é simplesmente ensinar a jogar búzio, fazer macumba, ler carta, fazer frente. Nós que dirigimos as páginas que usam batuque, e usam Viviane de Ançã, Grande Axé, temos o compromisso nessa formação e nesse movimento também. Exato, porque é só assim que a gente vai combater esse racismo estrutural, esse racismo que está nos batendo constantemente. Né? A partir do momento, por exemplo, mãe, a senhora, que não tem a pele negra, mas sofre essa perseguição religiosa, porque a senhora foi escolhida por Inhansã, uma deusa negra do povo Yorubá, a senhora se torna negra. E sente na pele, da mesma maneira, esse racismo que essa sociedade nos prega. Diretamente. Então, é essa relação que a gente tem que construir, mãe, porque não basta a gente não ser racista. A gente tem que ser antirracista. A gente tem esse compromisso não só para com os nossos pares, mas para com os nossos ancestrais. Porque se cada um aqui pode cultuar Xangô, Oxum, Inhansã, Bará, é porque lá atrás um homem ou uma mulher negra que foi sequestrado da sua terra, que foi trazido à base de grilhões e chicotadas, conseguiu perpetuar este culto maravilhoso. Isso que é tão sagrado e maravilhoso para nós. Eu não sei a senhora, mãe, mas eu não sei acordar sem agradecer a Xangô por estar vivo, por poder respirar. E só posso agradecer a Xangô hoje porque uma negra lá atrás apanhou muito mesmo, para preservar aquela pedrinha.
aquele saber histórico, aquela oralidade que chegou até mim e a cada um de nós, e a cada um daqueles que estão nos assistindo e são da tradição. Então, essa valoração do processo que a gente precisa tratar também dentro das nossas casas. E aí a gente não está falando de politicagem, a gente está falando de política pública, a gente está falando de reparação histórica, a gente está falando de equalização social. É isso que a gente precisa. E aí não é quem é que é mais ou menos, o meu ego, que eu sou melhor ou sou pior. Não, porque quem está lá dentro do Quarto Santo, dentro do Congá, dentro do Abacé, ele é igual para qualquer um. E ele só existe ali por causa que lá atrás aconteceu um crime de lesa humanidade, um genocídio cultural, um genocídio histórico. E aí nós temos hoje que cobrar desse sistema político que está corrompido para que deem de volta aquilo que nossos ancestrais não ganharam. O mínimo que a gente quer é respeito, mas a gente precisa avançar. Gente, muito legal, né? Já estamos um tempão. E a gente ainda tem que abordar, e a gente vai deixar no próximo momento, sobre as nações do Rio Grande do Sul aqui com o Fio, tá, gente? E aí a gente vai fazer um outro momento, enfim. E eu quero não encerrar o assunto de forma nenhuma. Acho que esse assunto tem muito ainda que render. Nós vamos acompanhando as notícias, as investigações, os pronunciamentos do nosso governo. Agora sabemos, então, que 10 de dezembro vai ter essa delegacia. Vamos acompanhar isso aqui como mídia social, né? Como mídia social. Batuque RS, Grande Axé, Donos da Noite e Viviane de Ançã. E eu quero salientar, antes de passar a palavra final aqui para o Fio, eu toquei no nome de Dandara e eu fiz uma provocação na minha página. Você sabe quem foi Dandara? A maioria das pessoas não sabe, né? Então, hoje, minha homenagem a Zumbi dos Palmares, Dia da Consciência Negra, mas a nossa negra mãe, porque nós sabemos que quem pare é a mulher, né? É as nossas mulheres que fazem a primeira formação desta família, essas que sofreram os estupros, essas mães de leite, a esse simbolismo de todas essas mulheres que criam seus filhos, brancas ou negras, mas também com essa valoração da família, e estas mães e mulheres que hoje choram por um João. Não só o João assassinado ontem, mas os Joãos meninos assassinados em bocas de fumo, meninos que são assassinados nos centros, os meninos que sentem o preconceito quando cursam uma faculdade, e as meninas que têm na sua carne a marca do preconceito. E aí não vou entrar tão profundo para não machucar tanto. Dandara foi uma guerreira negra do período colonial do Brasil, que após ser presa, cometeu suicídio se jogando de uma pedreira ao abismo, para não retornar à condição de escrava. Existe um vídeo, inclusive, que roda no Facebook, contando essa história. Foi esposa de Zumbi dos Palmares e com ele teve 3 filhos. Eu acho que é importante colocar que Zumbi teve esse aporte de uma grande guerreira, de uma grande rainha, que foi Dandara. Tua palavra pelo Batuque RS, pelo Fio e por essa parceria que está iniciando. Bem, primeiro falar de Dandara, para pegar esse gancho maravilhoso, é dizer que nós somos uma sociedade, dentro da tradição africana, matriarcal, né? E quando a gente fala dessa sociedade matriarcal, a gente tem que lembrar lá do Itã de Oxum, né? Onde Oxum briga com os aborôs, com os orixás masculinos, pelo direito das Iabás participarem das reuniões. Esse é o início do legado mitológico dessa geração matriarcal. E a mulher ela tem uma posição acima no processo da nossa tradição, né? E nós homens, e aí falando um pouquinho da questão do machismo, né, temos um papel muito importante nisso. Porque eu, por exemplo, eu sou cercado de mulheres. Por que eu sou cercado de mulheres? Porque eu sou filho de uma mulher, só pude nascer por causa de uma mulher. Sou esposo de uma mulher que só pôde gerar minhas filhas por causa disso. Então, essa relação de nós, enquanto homens negros, em relação à proteção das nossas esposas, das nossas mães, das nossas filhas, também nos traz ao compromisso de, além de cobrar do nosso povo, que além de não ser racista, seja antirracista, para nós, homens negros, de não sermos machistas, de sermos antimachistas, de abrirmos o espaço e dar lugar de fala da mulher quando for para falar dessas questões. Então, Dandara me representa. Dandara é a grande rainha que manteve aquele grande guerreiro que foi Zumbi dos Palmares na linha para que ele tomasse as grandes decisões. Era nos ombros e no colo dela que ele chorava. Ela secava as lágrimas desse grande guerreiro. Então, é este o papel da mulher, né, como grande rainha, como grande aporte
desta relação que é tão necessária e que muitas vezes acaba sendo esquecida por essa sociedade eurocentrada, por causa de uma academia eurocentrada que visa apresentar o rei e nunca a rainha, esquecendo que sem uma rainha anterior, este rei não teria nascido. Mas no Dia da Consciência Negra é óbvio que eu traria aqui esse perfil feminino também. Obrigada, Fio. Mãe, Obrigada. muito bom estar conversando essa parceria. Acompanhe essas grandes lives, daqui para frente vem muito conteúdo bombástico. Vem muita coisa por aí. Construir uma parceria sólida, com assuntos muito relevantes e tratar um pouquinho mais desses quesitos que muitas vezes acabam sendo esquecidos pela mídia convencional e não respeitam muitas vezes a nossa visão de mundo. E nós estamos aqui, então, para fazer esse perfil e trazer todas as vozes que, né, eu não gostei da palavra vulnerável, mas todas as vozes que precisam desta caminhada. Gente, a gente volta segunda-feira, aí sim com jogo, com atividades. Segunda tem uma live de tamboreiro também, né? A divulgação. Qual é o nome do tamboreiro que mandou o vídeo? Rafael? Rafael de Ossenha mandou o vídeo. Tem um espaço para nós aqui. A gente abriu esse espaço para que os alabês, os tamboreiros, mandem um vídeo de 2 a 3 minutos se apresentando seu trabalho e deixando seu telefone. Eu sei, mas... Para, linguarudo. Mas que coisa chata essa gente linguaruda, tu viu? Já contando nossos projetos. Então, para poder... Tem coisa boa aí. Para poder divulgar, então, dar esse espaço para eles, né? Então, para eles que têm um papel importantíssimo dentro do movimento religioso, dentro de um batuque, dentro de uma quimbanda, precisamos valorar. Tem esse espaço, estou aguardando os vídeos. Segunda-feira, então, Rafael de Ossenha mandou um vídeo do seu toque e do seu contato. Terça-feira nós temos Grande Axé presente conosco. Nossa, vai ser uma semana cheia, hein, turma? Né? E lembrando vocês que a Casa de Iansã fica na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema, Porto Alegre. Uma boa tarde para vocês e que o silêncio grite ao som do sangue que corre no nosso coração hoje por mais um homicídio de um negro na cidade de Porto Alegre. E coou.